Olá, meus amigos, tudo bem? Olha só, eu estava aqui respondendo meus e-mails, estudando e meus comentários aí nos grupos do WhatsApp e tudo mais. E o que me chamou muita atenção mesmo, é o medo de encarar coisas novas. E sabe, a gente tem que enxergar o que é bom pra gente e o que não é. Deixa eu contar uma história pra vocês. Era um faraó muito famoso. Ele era muito bravo, ele tinha uma fama de muito enérgico. E naqueles tempos de faraós, ou você estava em guerra para se defender, ou você estava em guerra para aumentar o seu império. Ou seja, o tempo inteiro era guerra. A paz entre povos era uma coisa muito rara, muito rara. Então, o faraó, ele tinha que ser enérgico, ele tinha que ter uma força muito grande, até mesmo para ser respeitado. A gente está falando de uns tempos de 10 mil anos atrás, no mínimo, as coisas eram bem diferentes. Graças a Deus, a gente não tem mais que viver esse medo, né? O tempo inteiro, com guerras entre povos tomando. Acontece, mas muito pouco, muito pouco. Mas esse faraó, ele aprisionava os guerreiros dos outros povos e ele colocava numa sala bem grande, numa sala gigante, perto do trono dele, e falava assim pro pessoal: olha só, você tem duas opções, duas escolhas. Ou você escolhe ser morto pelos meus arqueiros agora, e um monte de arqueiro pronto para matar aqueles prisioneiros, ou você tem a escolha de passar por aquela porta e ser aprisionado lá por um tempo que eu não sei o tanto. E todo mundo escolhia o quê? As flechas, morrer naquele momento. E uma vez, depois de muitos anos, como ninguém tinha escolhido escolher aquela porta, um guarda dele perguntou: mas meu rei, meu faraó, o que tem atrás daquela porta? Porque nós não temos calabouços, nós não temos grades. Ele falou: meu amigo, vá lá e abra e veja. E quando ele abriu, veio aquela luz imensa e uma floresta linda, encantada. Era a liberdade, era a liberdade. Ele era muito enérgico, mas ele não queria matar ninguém. Os prisioneiros que escolhiam a sua própria morte. Com o quê? Com o medo do desconhecido. Com o medo de enfrentar uma porta. Ah, mas tudo bem, eles já sabiam que iam ser presos. Mas tudo bem. Nenhum problema é grande bastante que a gente não saia dele em algum momento. Nem que seja com a morte, mas vale a pena tentar. E se o faraó morre? E se os outros povos vão lá e ganham guerra e libertam todo mundo? A vida tem que ser vivida até o último minuto. A gente tem que fugir ou tentar se segurar ao mais até o último suspiro da vida. É uma lei de Deus, é uma lei natural. E trazendo isso para nossas vidas é assim, a gente não tem medo do desconhecido, tem medo de fazer as coisas. E a gente acaba perdendo oportunidades, perdendo a nossa vida muito rápido, pelo medo de tomar decisões onde a gente não conhece. Eu costumo dizer que numa viagem de carro, embora você saiba que se você vai para o Rio, para São Paulo, ali são 5 horas, mas o seu farol, ele só enxerga à noite 60 metros. Você anda, o farol avança mais um pouco, você anda, o farol avança. Pode ter bicho na estrada, a estrada pode desabar, mas você tem que ir, tem que ter. Não pode ter medo, né? Mas você sabe, agora quando é uma coisa totalmente desconhecida, você tem que dar o primeiro passo. Para quê? Para poder enxergar mais longe, né?
E aquela parte do conhecimento que eu falo para vocês é a mesma coisa de uma estrada. Você vai na estrada, você pega um mapa, você se instruiu, teve conhecimento de onde você está e de onde você quer ir. E ainda viu a linha, os obstáculos, o pedágio, as lombadas no meio do caminho antes de ir. Então você se instruiu antes. Por isso que o seu medo diminuiu. E a vida é assim. Quanto mais você se instrui sobre determinadas coisas, mais conhecimento você tem sobre determinadas coisas, o que você deseja traçar sua vida, mais certeza e mais facilidade de enxergar o caminho, os obstáculos, as paradas e de fazer um plano de voo você tem. Por isso que eu falo, instruí-vos. A gente tem que estudar. E para vencer o medo, essa é a regra número 1. Descobrir mais sobre aquilo que nos dá medo. É isso. Entendeu? Então, essa é a dica de hoje. Vamos firmes, vencer esse medo. E a gente só vence o nosso medo interior, principalmente quando a gente conhece mais sobre nós mesmos. Quando a gente conhece mais sobre o ser humano, as nossas emoções. E tem muitos autores, Daniel Goleman, tem no Brasil o Paulo Vieira, e muitos outros que falam sobre as nossas emoções, Augusto Cury. Então tem muitos autores, escritores, tem muitos filmes que fazem a gente andar por lugares que a gente quer ir. Então a gente aprende antes e vai com um pouco mais de fé, de coragem. E o medo, fica desse tamanho. Tchau pra vocês, até mais.